Já era tarde quando ele veio até mim. Não tenho certeza da hora, porque já estava sem paciência, cansado e ansioso para encontrar minha cama e enfim poder descansar. O chão da igreja havia sido varrido, todas as velas estavam apagadas e não havia mais nada a fazer a não ser trancar as portas e ir para casa. Sinceramente, fiquei feliz com isso. As noites de outono na cidade onde moro são úmidas, o que faz com que as paredes de pedra da igreja se tornem frias. Tremendo, empurrei as portas para sair, e no mesmo instante fui interrompido por uma mão que surgiu entre elas. Pelo menos, acho que era uma mão, pois mesmo de perto eu a vi indistintamente, como as sombras que se movem apenas em nossa visão periférica. "Não", disse uma voz, em um tom suave que me lembrou o galês, mas não era. De alguma forma eu sabia disso sem compreender como ou porquê. Não, padre. Não feche ainda. Quero ser batizado." Por um momento, fiquei rígido e o terror tomou conta de todo o meu corpo, pois ao olhar para a mão, percebi que parecia cada vez mais uma silhueta que fervilhava com um movimento informe. Senti em meus ossos que era o mal, mas até onde sei, o mal não poderia tocar esta porta sagrada. Não poderia sequer chegar perto. Com uma gagueira frágil perguntei: Quem é você?" "Um pecador", respondeu a voz, "desejando ser purificado novamente, como todos os outros que vêm aqui. Por que você me pergunta isso?" Eu sabia que não devia admitir meu medo, então disse no tom mais rápido que pude: "Você não poderia voltar amanhã? Já deu o horário de fechamento da capela, mas logo cedo estarei aqui novamente." "Estou desesperado, padre", respondeu a sombra, e sua mão separou ainda mais as portas, como se o peso do carvalho não valesse nada. "Eu quero ir para o céu. Por que você não me ajuda?" Desesperado, ele disse, mas não ouvi nada em sua voz além de um horrível humor de mau gosto. Meu olhar discerniu um rosto lá fora, quase irreconhecível pela noite, as manchas ocas de olhos e boca como buracos em uma névoa turva. O horror me obrigou a ficar quieto, então apenas fiquei parado, observando a coisa em um silêncio constrangedor. Até aquele momento, eu sempre acreditei que as aparições sobrenaturais detalhadas na Bíblia eram apenas metáforas, exemplos das grandes lições de Deus. Mas o fato de eu ter estado errado por tanto tempo me apavorou, e foi o forte pensamento de que isso era algum teste de fé que me impediu de desmaiar contra a parede. "Você vai me expulsar da sua porta?" perguntou a sombra baixinho. Sua boca não se mexeu enquanto falava, segurando um sorriso sem forma. Isso me lembrou os anjos de papel com os quais as crianças decoram salas de aula no Natal, frágeis e com feições recortadas, planas e sem dimensões. "Você é filho de Deus?" gaguejei. A figura riu. Do fundo do meu coração, eu gostaria muito de poder esquecer aquele som, suave e áspero ao mesmo tempo, tão poderoso que me deixou abalado instantaneamente. "Um filho de Deus", repetiu a sombra. "Sim, padre, eu sou um filho de Deus." Ele fez uma pausa e me ocorreu que talvez a maneira mais rápida de me livrar daquela criatura fosse fazer o que ela havia solicitado. Entre", eu disse, cambaleando para trás da porta. "Eu vou te batizar, mas aí você tem que ir embora, entendeu?" Claro, padre. Nós dois temos nossas devidas casas para onde ir depois disso." A sombra deslizou entre as portas para a escuridão fria da igreja, tornando-se quase ainda mais invisível, exceto pela sensação de uma escuridão muito maior e vazia.
Parecia que eu não conseguia olhar diretamente para a criatura enquanto ela me seguia, ou então minha própria autopreservação me impedia de tal tolice. Fui capaz de ver o contorno de sua silhueta rodeado por cinzas que flutuavam como se estivessem em volta de alguma chama, mas ainda esperava que tudo isso não passasse de uma ilusão da minha cabeça, pronta para ser desmascarada quando eu tocasse a água benta em sua testa. Aqui, eu disse para a sombra. Venha até a fonte. Vou levá-lo de volta ao Senhor. Tenho certeza que sim, padre, respondeu a figura. Tenho certeza que você vai. Mal posso descrever o pavor que tomou conta de mim enquanto estava ao lado daquilo. Um medo pavoroso, como quando alguém acorda no meio da noite depois de um pesadelo daqueles. Não que eu esperasse que o espírito me machucasse ou tirasse minha vida. Particularmente, eu tinha a sensação de que isso não iria acontecer, mas a facilidade com que ele poderia fazer qualquer coisa parecia diverti-lo muito. Me perguntei qual o motivo daquela coisa querer brincar comigo dessa forma, embalando meu terror como se fosse uma criança de colo, mas deixei esse pensamento de lado e perguntei, com meus olhos voltados para a frente na direção da fonte, como um soldado treinado para manter sua pose independente da distração. Você não gostaria que alguém testemunhasse essa cena? Não há ninguém que eu conheça para quem possa ligar nesse momento, então... Oh, eu tenho minhas testemunhas, assegurou a criatura, e imediatamente fiquei ciente de todas as formas e sombras presentes ao nosso redor. Cada uma delas com formas distintas que emanavam um odor amargo e angustiante, dos quais até então não tinha percebido. Minha própria igreja havia se tornado uma armadilha, uma prisão onde muitas outras almas, ou seja lá o que fossem, perambulavam livremente ao aceno da coisa que estava ao meu lado. Com a mão trêmula, alcancei a fonte e molhei uma palma com água benta. Levantei vagamente o braço em direção à figura, não querendo olhar para ela para encontrar sua testa. O espírito deu uma risada trêmula e, no mesmo tempo, senti o que devia ser uma mão em meu pulso, me guiando, só que parecia mais um aglomerado de pernas em sua maciez repulsiva. Eu te batizo em nome do Pai, consegui dizer mesmo que estivesse sufocando, enquanto a água escorria por entre meus dedos. E do Filho... O arrependimento já estava me consumindo por dentro, mas era tarde demais para retirar o sacramento. Precisei de muita coragem para continuar com minha mão estendida e ainda esperava que o ato de obedecer suas ordens pudesse me livrar de qualquer outro futuro infeliz. A sombra gemeu sob a água, um som de satisfação e prazer, mas ao mesmo tempo nojo. Senti a criatura sacudir o rosto como um cachorro molhado e me surpreendi por ainda manter meu braço tão firme. E do Espírito Santo, eu disse com pressa, e finalmente puxei meu punho para trás, como se ao batizá-lo tivesse quebrado um osso. Pronto, está feito. Espero que isso lhe traga paz. O espírito respirou fundo, o que entendi como sendo outro esforço de alegria. Não é isso que eu quero, padre, ele sussurrou. Eu não quero paz. Uma luz estranha parecia vir da minha esquerda, onde a sombra permanecia. Não pude deixar de me virar para ver do que se tratava, embora meus olhos pudessem compreender pouco o que estava diante deles. Só posso dizer agora que foi como vislumbrar um homem através de uma janela congelada à noite. Só que não um homem, pois sua forma estremeceu, mudou e se debateu como folhas ao vento. Pode ir embora agora, padre, disse a sombra. Feche as portas atrás de você. Vou encontrar minha própria saída, tenho certeza. Caminhei para a saída, não ousando correr
para que, como uma matilha de cães, a criatura e seus seguidores pudessem ser acionados por instinto para vir atrás de mim. Felizmente, ou infelizmente, minha casa não ficava tão longe da paróquia, mas a apenas alguns passos depois do final da rua. Me tranquei no quarto em menos de 5 minutos depois de ter fugido, embora essas medidas de segurança pouco importassem para um ser maligno que estivesse atrás de mim. Durante horas, não consegui dormir, mesmo que tivesse tentado de várias formas. A ideia de fechar os olhos e ser levado para a escuridão foi descartada de imediato, pois se o tivesse feito, tenho certeza que a primeira imagem a me assombrar seriam as feras aladas me observando de todos os cantos. Em vez disso, fiquei de joelhos e rezei. Rezei para ser perdoado pelo que tinha feito, para que meu erro não trouxesse nenhuma consequência mortal a mim ou à igreja. No entanto, enquanto orava, senti um vazio que me convenci de ser a ausência do próprio Deus que me ouvia. Se por sua decepção com o meu fracasso ou por deixar de existir, eu não sabia. Algo dentro de mim me diz que estava certo em pensar que havia aberto os portões do céu para um grande perigo, e outra parte que a conclusão mais racional do que tinha acontecido era de que meu visitante só poderia ter sido o filho favorito que o próprio Deus uma vez rejeitou. Lúcifer, Satã, o próprio diabo. Provavelmente ele tinha tornado sua aparência vaga para que eu não o reconhecesse, mas como um bom padre, me lembrava bem de sua bela voz, suave e adorável como uma de suas peripécias para enganar as pessoas. Poderia ter chorado, devido ao quão horrorizado estava com o que tinha feito, mas o medo sombrio me manteve com os olhos secos e sérios até o nascer do sol vermelho aparecer no horizonte. A quietude de um Deus ausente persistia em meu coração. Batizado, Lúcifer voltou ao seu local de nascimento. O que ele fez? Pode ter devastado o céu, corrompido um número infinito de almas inocentes com sua crueldade, recrutado anjos para sua casa desconhecida e feito muito mais. Mas e quanto a Deus, seu maior inimigo? Eu deveria acreditar que o Pai é onipotente e invulnerável, até mesmo à guerra de Lúcifer. Mas quanto mais oro, não posso deixar de sentir que estou gritando em um túmulo aberto. Agora, enquanto observo minhas mãos entrelaçadas, fico chocado por ter ousado esperar que pudesse ser purificado de meu erro. Afinal, foi minha covardia que condenou tanto o Deus que servi por toda a vida, quanto a todos nós que estamos correndo perigo nesse exato momento. Eu sabia que o intruso tinha más intenções, e mesmo assim dei a ele o que pediu, sem resistência e sem reclamar. Senhor, eu te peço perdão. Fui um idiota e pensei apenas em mim. Cuide dos inocentes que ainda restam nesse mundo, pois só agora tenho consciência das consequências do ritual que fiz minutos antes daquela sombra aparecer. Até a próxima. Obrigado.